Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce na tua empresa. Hoje a gente está aqui com o nosso especialista em Salesforce, o Ariel Dornelles, Ariel Salesforce também. Beleza, Ariel? E aí, Dal, beleza? Tranquilo? E estamos recebendo também um convidado especial, mais especialista ainda. Fiquei sabendo que é mais especialista que o Ariel ainda. Tá no campo de batalha todos os dias. David Catani, belezinha, David? Beleza. Seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Hoje eu vou trazer um tema aí que a gente caprichou até no título, né? Desde o título já veio o capricho já desse episódio. Do caos à eficiência, os erros mais comuns cometidos por admins Salesforce. E aí te preparo que eu não vou afrouxar nas perguntas aí pra ti. Belezinha? Cara, para me situar, vocês sabem que eu não sou um especialista Salesforce, estou aqui como curioso sempre perguntando, mas eu queria entender exatamente o que é um admin Salesforce, quem é essa pessoa e qual a função dela. Boa. Quem quer começar? Quem começa a responder aí? Eu posso fazer as honras, então. Aproveitar que estou chegando na casa aqui. O admin Salesforce, ele é a pessoa que é responsável, que é o guardião do Salesforce na organização. É ele que é responsável por manter a configuração, por fazer gerenciamento dos usuários, por vezes fazer pequenas customizações, dependendo do seu skill, algumas implementações um pouco maiores também, cuidar de como está a tua org, né? A gente chama a org do Salesforce, como que ela está se comportando, né? Tá atento sempre aos limites, como que ela está se comportando, se tu precisa ter alguma interação para corrigir algo e suportar os usuários também, né? Isso também é uma função importante do admin. Então ele é o cara que está olhando e dando a sua atenção devida ao Salesforce dentro da organização. Sim. Hoje tu trabalha diretamente ligado com essa área. Diretamente com o Salesforce, um pouco mais amplo, né? Não só com admin, mas como consultor também, enfim, já fiz bastante questões de admin, já passei por bastante áreas, enfim, mas hoje mais específico como consultor mesmo, no Salesforce. Show. E hoje no campo de batalha, aí, quais são os principais problemas que tu vê ali que acontecem em relação aos admins ali, talvez essa falta de prática, essa confusão que um admin possa fazer, quais são esses problemas que podem surgir de um admin que não está bem preparado ali? Acho que inicialmente a gente tem alguns tipos de administradores, né? Os admins, eles são de certa forma a porta de entrada do Salesforce por muitas vezes, né? Então, alguns admins nascem por acaso, né? Então, é alguém que está na organização. Acho que isso a gente vê bastante nas implementações que fazemos, né? Alguém que está lá, que seja, não é necessariamente de TI, mas pode ser de vendas, pode ser de marketing. Então, é alguém que começou a se engajar com o Salesforce e viu uma oportunidade, por vezes também, começou a ser um admin. Não necessariamente ele tem as experiências de TI, né, o domínio sobre boas práticas ali de desenvolvimento também. Isso. E aí acho que começa por aí as questões de que a própria situação traz ele caindo de paraquedas, vamos dizer assim, né, no mundo Salesforce. E o mundo Salesforce é bastante amplo, né? Um admin precisa sim conhecer bastante do Salesforce para fazer um bom trabalho. Então, o primeiro desafio é conhecer bem a ferramenta, né? Mesmo que ele tenha caído de paraquedas, ele vai precisar estudar, vai precisar se dedicar, vai precisar entender todo o contexto e entender o próprio contexto da organização, né? Que ele está prestando serviço ali. Então, é importante que ele entenda, né, como que a organização tem a sua cultura, como que ela está usando o Salesforce, o que é relevante dentro daquele contexto. Então, acho que o primeiro desafio é um pouquinho disso, né? É entender como que tu, de fato, seja um admin e pratique as boas práticas, né? Conheça elas. E, claro que isso faz parte de qualquer carreira, né? Mas acho que é importante não se limitar, né? Até porque, como eu comentei antes, o Salesforce é imenso, assim. E o admin tem esse desafio de conhecer um pouquinho de cada aspecto, né? Não que ele precise ser especialista em todos os aspectos, mas ele precisa conhecer um pouco do todo para conseguir apoiar, para conseguir olhar, porque é ele que vai estar olhando o dia a dia. Então, eventualmente, vai precisar de ajuda do consultor, de ajuda do desenvolvedor,
para executar alguma ação, mas ele que vai ter que estar... Ele é o front, né? Ele é o cara que está lá tomando tiro na batalha, né? Então ele vai precisar conhecer um pouquinho de tudo para conseguir dar boas também opiniões e procurar ajuda quando necessário. Sim. Até um parênteses sobre essa questão do tamanho do Salesforce. Às vezes as pessoas pensam que é só um produto, só uma empresa, né, etc. Mas eu já vi até em algumas apresentações ali do próprio time da Salesforce, que a gente participou junto, que me marca bastante. Assim, é bem interessante que eles falam que o Salesforce ele transcendeu essas barreiras assim, de um produto, ou só uma plataforma, ou só uma empresa. Ele virou uma economia, né? Que realmente existem parceiros, a SR é oriunda por causa disso, da Salesforce ser uma economia, onde eu tenho parceiros implementadores, ou onde eu tenho outros parceiros que conseguem criar produtos em cima da plataforma, dar treinamentos em cima dessa plataforma. Então, assim, tem um mar aí gigantesco de oportunidades, né? Às vezes a gente acha que é muito limitado, mas é só para dar uma dimensão do tamanho que é essas possibilidades aí de carreira do Salesforce. Sim. E da experiência de vocês ali, quando vocês chegam com consultoria, quais são, por exemplo, o admin tá lá administrando ali o seu Salesforce, né? Até tu falou que é governança, né? O admin é a governança, não é à toa, ele é o governador do sistema, ele tem que ter uma visão ampla. Então, agora eu comecei a compreender um pouco mais o que é o admin. Mas, por exemplo, se vocês chegam lá para uma consultoria, de repente implementação ou migração, que o admin ali ele está enfrentando uma crise. Quais são, assim, os maiores desafios, normalmente, que o admin está enfrentando ali? Se tu pudesse elencar pelo menos um ou dois desafios, assim, que ele trava, que ele não consegue resolver quando é que vocês chegam lá. Acredito que a cultura da empresa, assim, né, vou reforçando isso, por vezes os usuários tendem a olhar com maus olhos para algo que é novo, né? Uhum. Imaginando que a gente está implementando o Salesforce, está começando com o Salesforce, a gente está com o admin lá no front e os usuários estão querendo que as coisas aconteçam, eles querem que os processos deles funcionem, eles querem, por vezes, ter respostas rápidas e às vezes vem aquela chuva de problemas e situações que, se o admin não está preparado para receber isso, ele vai ter alguns problemas, né? Então, saber administrar um pouquinho essa questão de usuário, né? Das expectativas do usuário também, eu acho que é um desafio bem relevante, porque transcende a questão técnica, até, né? Às vezes até um pouco de relacionamento, assim, que me parece algo que precisa estar forte no admin. Até esse ponto ali, né, da questão da crise, acho que é bem importante isso, a maturidade que a empresa, quando a gente fala de governança, né, a maturidade que a empresa tem em relação à melhoria e continuidade do sistema, né, evolução do sistema. Porque tem situações onde o admin ele é um tirador de pedido e tudo é prioridade, a área de negócio vai em esse aqui é um bug, esse aqui é uma melhoria, mas é tudo importante, tudo para ontem. E aí ele pode meio que se perder nesse gerenciamento. Então, ter um bom processo de, vamos dizer, de manutenção do sistema, evolução do sistema, usando as práticas ágeis, usando priorização e tudo mais, alinhando com as pessoas, vai ajudar nesse quesito de pressão ali também, né, do que ele consegue resolver. Cara, show de bola. E se a gente pudesse elencar, assim, ó, erros, pelo menos uns 3 erros bem objetivamente, quais são, assim, erros que quando vocês chegam lá, a gente costuma ver que a cultura, o problema da cultura ali para mim é um desafio, show. Mas esse problema de cultura, ele vai provavelmente reverberar em erros. Quais são esses erros que daí ele acaba executando mais objetivo, assim? Pô, eu vou começar a puxar um e depois a gente vai falando. Beleza. Na verdade, a gente já fez esse trabalho de elencar até para direcionar o time internamente, então tem tranquilamente mais de 10, 15 erros aí que a gente já elencou. Mas vamos ver o que cabe no episódio. Beleza. O mais clássico e que tem um impacto bem grande é mexer direto em produção. Tá? Então, a gente tem todo o processo de boas práticas de ambientes, né, de governança de ambientes. Então, criar um ambiente, uma sandbox de desenvolvimento, uma sandbox de homologação, uma de produção, para a gente passar por essa esteira de, vamos dizer, de qualidade, de boas práticas de desenvolvimento, para que isso não gere problema na ponta. O cliente está usando no dia a dia o sistema para ele não ter nenhum impacto e realmente onerar financeiramente, ter impactos graves mesmo na produção no dia a dia. Então, com certeza tem vários casos ali de clientes que a gente tem que, vamos dizer, doutrinar ou educar sobre essa questão de
não mexer em produção. E até o papel do admin, daí, tendo essa função do admin, dele conseguir fazer essa boa governança. E não deixar que usuários leigos ali, que não têm o domínio da ferramenta, das funcionalidades e etc., que ele não consiga mexer, criar campo em produção, criar objetos em produção. Então esse é um dos mandatórios, assim, um dos mandamentos do admin, é prezar pela boa governança de ambientes e que não vire um caos. Teve casos de clientes que a gente entrou, que o time estava desenvolvendo, e do nada tudo parava de funcionar porque alguém de negócio, um usuário que não era técnico, tinha acesso em produção e mexia no ambiente, gerando um transtorno gigantesco de produção. Mexer no ambiente, tu diz, por exemplo, adicionar um campo, adicionar alguma coisa. Mexer no fluxo. Criar um objeto personalizado. Ferramentas low-code, no-code, que a gente fala, criar fluxos, automações, alterava isso, ou removia um campo, deletava um campo, alguma coisa nesse sentido. Aí destrói todo o trabalho que você não quer. Entendi. Daí vocês atuam como consultoria nesse caso. Tu vai chegar e vai doutrinar o admin ali. O desafio, né, é a gente trazer essa consciência, né, de o quão impactante é essas questões, né? Porque a gente sempre trabalha normalmente com uma esteira de deploy, por exemplo. A gente tem um repositório onde vai ficar as alterações, um Git lá, falando mais técnico, onde tu vai ter toda a tua org registrada lá, com o seu devido backup, enfim, com o seu versionamento, quem mexeu, qual foi a alteração. E no momento que a gente faz algo direto em produção, a gente perde muito disso. Perde totalmente isso, na verdade. E aí o que acontece? Foi lá alguém que indevidamente estava com acesso para fazer algo que pode até conhecer, mas não deveria fazer naquele ambiente, sai fazendo. Ok, no primeiro momento até ele pode ter ser assertivo e ter o ganho. Mas na sequência, quando o processo estiver rodando adequadamente, o que vai acontecer? Ele vai sobrescrever aquilo que foi feito, por exemplo. Então, às vezes, não é nem que causou um problema de imediato. Não, de imediato pode até corrigir e ter a percepção que aconteceu. Mas quando a gente for rodar o processo como ele deve acontecer, o meu background lá está defasado. Então, eu acabo que eu sobrescrevo uma alteração. E aí, provavelmente, o que é feito em produção também não é documentado, que aí a gente já consegue até puxar um gancho com outra questão, que é a própria documentação, né? Que sim, é importante, é relevante, é importante que as alterações sejam documentadas e passem pelo processo correto, para a gente evitar diversos tipos de problemas, né? Um deles é alteração em produção, vai ser sobrescrito em algum momento por o teu fonte, vamos chamar assim, que é o mais ideal de uso, que está lá no teu versionamento, tu vai sobrescrever. Então, assim, não podemos mexer em produção sem a devida documentação, sem a devida execução do processo. Não é isso. Então, é importante que o processo exista, né? E que parte desse processo seja a própria documentação, que a gente possa registrar o que está sendo feito, e que seja feito por quem efetivamente pode executar e como deve executar. Sim. Boa. Cara, tu estava falando disso, eu lembrei de um caso real de um cliente nosso. Uma forma de... Não sei se tu entendeu essa questão de sobrescrever. Eu entendi. Eu vou fazer uma analogia. Tipo, quando o código está versionado no repositório, tipo, tu cria uma imagem, tipo uma ISO do Windows ali. E aí uma mexida em produção é fazer algo paliativo ali naquela instância. No momento que o deploy automatizado ele roda, ele vai rodar naquela imagem que está empacotada lá. Então, eu fiz a customização aqui. No momento que eu aplico o deploy de novo, a customização que está aqui não estava compilada nesse pacote, ele vai perder. E aí, para quem tem DevOps, pipeline de deploy, e quer descobrir quem está mexendo em produção, é só tu notar. Isso aconteceu, eu falo porque aconteceu muito no cliente nosso. Não vou, manter em sigilo. Fala aí. E que constantemente esse cliente chegava e dizia: Ariel, as mexidas, não sei o que, desapareceram que eu fiz, sumiram. Isso daí é um sintoma comum disso, mexida em produção quando fora do processo, sabe? Que daí a gente tem o pipeline de DevOps, então ele mexeu direto no ambiente de produção, e aí quando a esteira correta de desenvolvimento subiu com novas funcionalidades, subiu sem a mexida dele e sobrescreveu e perdeu o que ele fez.
Então, é claro, assim, eu até tava dando risada aqui por dentro, assim, quando eu tava falando, eu lembrei desse episódio. Não, eu compreendi, e depois ele falou para essa parte do versionamento ali, de toda essa parte de backup. Então, isso também é um erro comum, porque eles acabam não adicionando nesse backup. Essa personalização não está dentro do backup que vocês fazem, porque ele fez uma personalização sozinho. Se for fora do processo, sim. Uhum. O processo correto é a gente atualizar essa imagem aqui, que é a analogia da imagem do Windows, é a gente atualizar ali, e não direto onde ele foi aplicado. Sim. Entendeu? Então, quando eu estou fazendo esse desenvolvimento, daí por isso que a gente usa o GitHub, ou ferramentas como o Bitbucket, outras que são versionadores. Eles fazem com que eu consiga paralelizar o desenvolvimento e depois convergir todos esses desenvolvimentos numa esteira, onde ele vai passar do meu ambiente de desenvolvimento para o de homologação até chegar no de produção. E aí, quando ele passa por essa esteira, a alteração ela é constantemente levada por todas as etapas. E se eu fujo desse processo, altero direto no ambiente de homologação ou direto no ambiente de produção, quando eu rodar essa esteira, ele vai subscrever e a coisa vai perder. Entendi. Falamos então de 2 erros aí. Se a gente pudesse explorar mais um, porque eu tô gostando que a gente tá conseguindo desenvolver em cima dos erros, assim. Se a gente pudesse falar de mais um erro, qual outro erro que acontece bastante ali por essa falta de governança do admin? Assim? Até para puxar aqui, não sei se tu tá pensando em alguma coisa, mas a gente já até mencionou, já falamos de versionamento, um dos pontos que a gente falou era não versionar os metadados, e aí só fazendo um gancho sobre isso, teve uns 2 cases assim, de clientes nossos, onde algumas questões de governança, o admin ali, o que aconteceu? Teve um case, não, né? Hoje é um episódio polêmico aqui, vamos deixar quieto, mas assim, o time estava desenvolvendo a sprint ali, a sprint de desenvolvimento com as melhorias, e aí o cliente, por desconhecimento da ferramenta, mas ele tem acesso, e aí essa questão, né, da maturidade de ter um admin, da governança, etc., ele tinha acesso ao ambiente, e ele fez um refresh do ambiente de desenvolvimento do time. Então, o que aconteceu? O desenvolvimento foi perdido. Tá? Basicamente, uma sprint de trabalho teve que ser, que era 2 semanas, teve que ser feita correndo em 3 dias. Entendeu? Então, e esse é um processo que a gente está implementando como um processo. Agora tem o kickoff de projeto. Todo novo projeto vai estar versionado, independente se o cliente queira ou não. Então, a gente vai colocar e vai versionar o desenvolvimento que a gente fizer. E aí a gente já está aplicando isso nos kickoffs de novos projetos. Era um ponto que foi uma falha nossa no sentido de, cara, vamos fazer um MVP e aí, nesse MVP, gerar um valor mais rápido possível. Até por questões do cliente, o objetivo dele era esse. E foi acordado em, cara, vamos fazer essa esteira de deploy depois da entrega do MVP. Só que, né, não foi contado esse desconhecimento, essa questão de atualizar um ambiente indevidamente. Deixa eu tocar nesse botão pra ver o que acontece. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, versionar é muito importante, versionar os metadados. A gente, às vezes, mesmo não tendo uma esteira de deploy, um pipeline já configuradinho, tendo ele versionado é uma garantia de que, cara, numa emergência tu consegue resgatar aquele código-fonte. Então, isso é bem importante. Outra coisa que a gente já falou foi do DevOps, não sei se a gente aprofundaria, mas daí um ponto que eu acho que é bem comum, Catarina, não sei o que tu acha, é a questão do pessoal que às vezes sai muito executor, assim, vem uma demanda e sai fazendo antes de analisar, antes de pensar, pô, eu já tenho uma funcionalidade nativa que atende isso, e aí a gente daqui a pouco tá vendo customização, 100% de customização de CRM, né? Não, acho que isso é super importante, né? Acho que existe essa necessidade até pelo próprio cliente interno, né? O pessoal sempre quer para ontem, sempre chega atrasado, né? Por vezes, tu não tem tempo de executar o planejamento necessário, mas ele é necessário, ele faz parte. Tu precisa colocar isso como tua predecessora, né? Tem que vir antes da tua execução. E isso faz com que tu pare e pense o que é o melhor para ser implementado na tua org, dentro da tua organização, com as tuas características, com as possibilidades que a cada nova release do Salesforce tem novas funções, então isso também está um pouco relacionado, né? É importante estar sempre atento, né? O admin tem que estar atento ao que está chegando, porque o que na release passada
não conseguia executar no modo nativo ali, com alguma configuração, com alguma questão, com uma ferramenta low code, nessa release tu já vai conseguir executar, então é importante, né, o planejamento. Daqui a pouco tu vai gastar algumas horas no desenvolvedor e algo que está chegando ali quente na release, né, que se tu esperar ali uns dias, enfim, 15 dias, tá entrando a release, tu já conseguiu testar, já conseguiu validar. Então, é isso, é importante, né? Planejar para te conseguir ter os melhores resultados, eu acho. Tá, esse planejamento está ligado ao resultado, né? É importante, com certeza. A gente gosta de falar que tem a tarefa do desenvolvedor ali, quando o cara é mais eficiente, vamos dizer assim. Normalmente a maior parte do tempo é analisando a solução, né? A implementação em si é fácil, o cara já domina aquilo. Mas analisar o contexto, todo o negócio ali, qual funcionalidade eu vou usar, o que eu vou ter que customizar e etc. Isso é, sei lá, 60%, 70% do tempo quase. E aí ele, pô, beleza, fiz uma boa... Essa solução atende aqui, beleza, agora eu vou implementar ela. Daí ele executa, testa e segue isso. Sim. Antes de começar o episódio, a gente estava conversando um pouco e tu me trouxe aquela questão que a gente até conversou em episódios anteriores, que é a parte de trapacear nos testes ali, quando tu vai subir alguma... Tu tá preparando ali para subir alguma atualização ali no Salesforce, alguma coisa, e tu sabe que vai dar problema num teste ali, daí tu dá uma burlada no teste ali para não... Isso é comum de acontecer também? Demais, até eu vou compartilhar um caso aqui, depois passar pro Catarina também trazer esse Fala o nome dele. Não, mas esse daí não tem um nome específico. Foi em muitos lugares que eu vi, assim, vários clientes nossos, que a gente foi fazer uma análise dos processos de desenvolvimento, do código, etc. Classe de teste que não testa nada. Isso, né, você já deve ter visto muito. Assim, para quem não sabe, a Salesforce ela tem um requisito de qualidade, que é um mínimo de 75% de cobertura de código. Ou seja, todo o código Apex que tu desenvolve e tudo mais, criou uma classe nova, um desenvolvimento novo, ele precisa estar coberto. Em linhas gerais, todo o teu código tem que estar 75% coberto com testes. Então, testes escritos ali para validar a funcionalidade. E aí tem gente que, o que acontece? Basicamente cria classe de teste e chama a sua classe, o seu método ali que ele implementou. E não testa a regra. Por exemplo, assim, eu tenho um método que soma 2 números. Aí eu vou fazer uma classe de teste que vai chamar esse método, passando o número 1 e 2. Teria que dar 3. Então o meu teste ele tem que verificar no final, depois que eu chamar esse método, passando os parâmetros 1 e 2, tem que retornar 3. Só que o que a maioria... Isso é um exemplo bem simples, né? Um código maior ele precisa de um teste um pouco mais complexo também. Mas a maioria das vezes o que o pessoal faz é chamar esse método e não valida nada. Não valida o retorno, não valida os inputs, os outputs, não valida nada. Então se mexer no código, se alguém mexer naquele código e trocar o mais por menos, o teste vai passar, vai dizer que está certo. Só que o nome do método é adicionar, não é subtrair. Entendeu? Fazendo uma analogia mais simples. Sim, é isso. Sim. E o teste, a função do teste é garantir o contexto, o que esse método se propõe a fazer e se ele está fazendo certo. Então, quando tu criou esse teste de adição, tu tem que verificar, eu botei o parâmetro 1 e 2, tem que vir 3. Só que eu botei 1 e 2 e está vindo menos 1. Aí, no momento que o cara trocou o mais pelo menos, que daí fez dar o menos 1, quando ele rodar esse teste vai falhar. Porque esse teste foi bem escrito. Entendeu? Ele tá validando se o comportamento é aquele esperado. Essa é a magia do teste, realmente, para blindar e fazer com que o desenvolvedor consiga ter confiança nas novas mudanças que ele vai fazer no sistema. Que ele não vai impactar o que já existe, sabe? Sim. O que já está rodando, funcionando. Se eu tenho testes bem escritos e o meu código quebrou alguma regra, alguma funcionalidade que já existia, e eu tenho testes bem escritos, eu não vou nem subir para a produção porque o teste vai falhar. E eu vou ter que olhar, tá, beleza. Ou a minha regra mudou e eu tenho que mudar o teste, ou eu tenho que ajustar o meu código para não quebrar outra funcionalidade. E aí isso eleva o nível de desenvolvimento, a maturidade de CRM das empresas. Sim. Isso é aquela empresa que vive tendo bug em produção e aquela outra que tem robustez, tem maturidade, que consegue, né, ter uma boa performance mesmo e um bom uso do sistema. Sim. E é uma questão que, a um primeiro olhar, parece ser burocrática, né? É algo que, por vezes, desenvolvedores, não é algo que
que brilha os olhos, né? Fazer uma classe de teste, né? O pessoal gosta de estar codando código puro ali, que vai executar a função. Mas, inclusive, na última sprint, a gente estava discutindo sobre as classes de teste, né? A gente executou no projeto, esbarrou em alguns problemas bem específicos, assim, que a gente não tinha se dado por conta durante o desenvolvimento, naqueles testes mais unitários, que a gente chama, né? Durante o desenvolvimento, a gente não tinha pego. Beleza, montamos o pacote, todas as classes de teste executando, 2, 3 errinhos lá, bem específicos, que a gente não tinha, de fato, né? Não tinha mapeado conta. E aí a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre, pô, que legal, você vê o valor de executar uma classe de teste. É burocrático? É. Vamos usar uma palavra chato por vezes? É, pode ser que seja, mas é super importante, vai te garantir, como o Ariel comentou, robustez, vai te garantir dor de cabeça, que tu não tem uma dor de cabeça ali no futuro. Sim, né? nesse Então, caso, é bem importante. Nesse caso, por exemplo, se não rodasse o teste, ia subir, ia dar problema. E a gente ia ver em produção isso. Da pior maneira. Da pior maneira. Sobe. Só atendendo o telefone aqui pro cliente. Show de bola. E, cara, quando a gente fala das ferramentas no-code e low-code ali, é comum também dar problema nesse tipo de ferramenta, se não executa ali alguma programação, mas não roda um teste, dá algum bug, alguma coisa? Eu diria que é tão, assim, quase mais importante que testar o código é testar o no-code e low-code. Por que eu acho isso? Você concorda que eu tenho. Porque as ferramentas de low-code e no-code, elas têm uma tendência a serem mais fáceis e o pessoal não técnico utilizar. Então, tem muitos clientes nossos que a área de negócio vai lá e tá arrastando caixinha e fazendo flow. É uma ferramenta maravilhosa, o flow, sem dúvida. Só que quando a gente até falou já em outros episódios, né, que um dos erros comuns é começar pelas ferramentas de low-code e no-code e começar a crescer em volume, complexidade, em caminhos possíveis que esse código vai ter, e funcionalidades extras, que aquilo começa a estourar, sabe? Então, uma coisa que eu vejo é que os fluxos, quando o pessoal começa a criar fluxo, é muito fácil eu me perder ali, criar uma teia de aranha, e que eu não vou... E aí, assim, qualquer mexida num fluxo, tem clientes nossos que, putz, vou ter que mexer naquele fluxo. Já vira um trauma. Sim, assim. chega a ficar procrastinando pra não mexer. Porque o fluxo ele é tão complexo que qualquer mexidinha que eu tenho ali, ele vai impactar no comportamento dele, numa ramificação, em algum outro caminho, e vai gerar problema em produção. Então, um ponto que a gente botou é testar as ferramentas low-code e no-code com testes, escrever testes, né? Por mais que não tenha código, o flow eu consigo. Pô, eu tenho um flow que toda vez que... aquele exemplo, né? Sei lá, toda vez que entrou um novo lead, eu vou analisar as informações que veio daquele lead e calcular um score para ele. Beleza. Tem um flow que faz isso. Ok. Eu consigo criar um teste unitário, criando um lead com os parâmetros e vendo qual é o score dele. Então, e aí, aquilo que eu falei, garantir a funcionalidade. O teu teste tem que estar bem escrito para garantir aquela funcionalidade. Depois, quando tu fizer uma próxima alteração naquele fluxo, tu rodar aquele teste, se ele passou, cara, show, o teste está bem escrito e a minha mexida não impactou no que já estava desenvolvido, sabe? Uhum. Então, eu acho super importante, né? Sim, com certeza. Inclusive tem uma discussão, né, assim, ampla na comunidade, né, tipo, no code, low code, code, enfim, né, o que usar. Na verdade, elas se complementam, né, e elas são, de certa forma, muito semelhantes. Eu costumo dizer, assim, para quem eu tenho a oportunidade, enfim, de que arrastar a caixinha não é o teu trabalho, sabe? Não. A ferramenta tá ali, ela é visual, ela te proporciona muitas funções, mas tu precisa entender da lógica por trás. Tu tem que entender o que cada caixinha faz, por que aquilo está executando, quais são os impactos de cada caixinha que tu cria, né? Um loop que tu puxa ali para fazer interação sobre registros, né? O Salesforce tem muitos limites também, que é uma situação que acho que a gente... Vamos ver se vai dar tempo da gente chegar lá, mas vamos discutir também. Que é importante ter em mente, então, tá fazendo flow, tem que saber sobre isso, não basta tu arrastar a caixinha e ver acontecendo, tem que entender o que está ali por trás, a lógica por trás disso.
Cara, e além dessa questão dos problemas ali de não rodar testes ou rodar testes meio na clandestina ali, tem algum outro erro comum que vocês já viram algum admin cometer e que de repente vale a pena a gente salientar nesse episódio? Assim, ainda falando de testes, que é um erro comum que um admin comete, que a gente viu, eu falo por experiência própria, que a gente já vimos isso acontecer, é de que, assim, um usuário, alguém do sistema ali, né, que está utilizando o sistema, o próprio cliente, ele se queixa de algum bug, alguma questão ali de produção, e aí o admin, ele valida direto, faz o teste direto no ambiente produtivo, tá? Isso daí pode ter várias consequências, né? É bem arriscado, não é recomendado. E realmente pode como ocorreram casos aí que a gente sabe. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Tem uma funcionalidade de envio de orçamento para cliente que pro usuário X não estava mandando. Aí o admin vai lá, não consegue reproduzir isso no ambiente de homologação, né? Ou às vezes nem tenta, mas né, a boa prática é vamos tentar reproduzir esse cenário no ambiente de homologação. E aí ele vai para o ambiente produtivo e aí faz o teste, valida. E aí daqui a pouco é algum cenário muito tão específico que quando ele tenta reproduzir dá certo, e aí ele fez a ação em produção. Então daqui a pouco é enviar um orçamento, o cliente mandou um orçamento, ou ações mais perigosas ainda do que daqui a pouco executar alguma coisa que deveria ter o consenso do usuário ou do próprio cliente e tal. Então isso pode acarretar em vários problemas, assim, sabe? O admin fazer o teste direto em produção. E isso é uma coisa até também cultural, né? Que é difícil às vezes convencer o próprio cliente, porque às vezes tem o admin do cliente, a gente não tem controle, eu não consigo mandar nele, né? Mas de colocar nessa cultura de, cara, testa no ambiente de homologação. Eles vão lá, não, vou criar um objeto aqui, vou testar isso e aquilo, e cria o objeto em produção e cria o campo em produção para testar aqui, para ver com os dados de produção já se está tudo certinho. Então é uma cultura meio enraizada às vezes, assim, que é difícil de mudar. Não sei se tu concordas, já passou por isso aí também, Catarina? Não, concordo, já passei sim, né? Acho que é um cenário que, de certa forma, é meio comum, assim, né? O pessoal acaba que usa esse ambiente. E muito próximo disso também, né? É a questão de, por vezes, tu não saber em qual ambiente tu tá e executar em produção achando que tá em homologação. Então isso também é um cuidado que tem que ter, sabe? Porque às vezes não é às vezes de propósito, às vezes é por, vou chamar de inocência talvez, né? De falta de atenção. Então tem algumas ferramentas até que te proporcionam ali deixar o ambiente visualmente diferente, né? Colocar cores diferentes, porque o próprio Salesforce ele bota uma tarjinha em cima, assim, bem discreta, quando é o de homologação, né? Mas tem ferramentas que tu consegue deixar ele bem mais específico. Eu sempre uso bem específico, sempre vermelho produção, destacado lá, e outras cores para demais ambientes. Então isso também acaba que cai nessa situação que o Ariel comentou, né? E algo também que pode chegar nessa situação a gente fez uma cópia de produção para o nosso ambiente de sandbox e por vezes não fez algum mascaramento, alguma questão importante para dados sensíveis e eventualmente está no ambiente de homologação, mas está usando dados quentes, vou chamar assim, né? Então também isso é algo bem relevante que precisa tomar cuidado para a gente não estar no ambiente de homologação e mesmo assim estar usando dados de produção, né? Então são situações que estão meio vinculadas assim e que acontecem e que a gente precisa estar bem atento quanto a isso para não ter esses problemas aí que são desconfortáveis. São dois pontos bem importantes, assim, até que tu trouxe, né, tipo, porque é uma prática comum. O desenvolvedor, ele tá logado numa aba no ambiente de desenvolvimento, numa outra aba no QA, na outra aba ele tá na produção. E aí ele tá mexendo nas configurações de dev, daí daqui a pouco ele olha um dado de QA, ele tá trafegando nessas abas, quando vê ele queria deletar um objeto de dev e deletou de prod, né? Então tem algumas ferramentas, né, alguns plugins que deixam visualmente bem claros o ambiente que tu tá mexendo ali para evitar pelo menos ou mitigar esses problemas.
E essa questão do refresh, isso já aconteceu também, é bem importante até ter processos daqui a pouco automatizados ali Uhum. de atualizar essas parametrizações, porque digamos que o teu CRM, o teu Salesforce, ele tá integrado com várias outras ferramentas. E aí no ambiente de produção, eu tô chamando o meu ERP de produção, eu tô integrando com todos os meus ambientes produtivos. No momento em que eu faço uma cópia, um refresh ali do meu ambiente de QA, ele espelha a produção para homologação. E aí ele espelha alguns dados também, Uhum. alguns parâmetros. Então, se ele está apontando se ele fez o refresh de produção, o meu ambiente de QA agora está apontando para produção. Então, daqui a pouco eu fiz alguma operação aqui, fiz uma venda simulada no ambiente de teste, e aí se ele está com o parâmetro apontando lá pro ERP de produção, ele vai dar baixa lá financeira no ERP de produção. Então tem que se atentar muito e ter boas práticas para esses refresh de ambientes, a gente atualizar todos os parâmetros de integração para integrar com os ambientes de homologação dos outros sistemas que a gente está integrando também. Show. E na opinião de vocês, assim, por exemplo, eu como admin, tá? Se eu fosse um admin, que habilidades que eu tenho que estar atento, assim, sempre para desenvolver, para eu cada vez me tornar um admin melhor, eu estar ali conseguindo contribuir verdadeiramente pro processo andar e fluir dentro do CRM ali. Acho que a gente retoma algumas coisas que a gente até já comentou por aqui, né? Acho que tá sempre à frente ali do que tá chegando de novidade, né? Tá sempre atento às atualizações, né? Atento à cultura da organização, acho que isso é importante, assim, tipo, porque às vezes a receita de bolo ali, técnica, né? Tem que saber, óbvio, mas a cultura da empresa ali, como que tu vai gerir todo o Salesforce vai também ser algo que vai te ajudar, vai contribuir com o teu trabalho. Tem que ser um cara que sabe ouvir, né? Que vai. Exatamente. Boa, essa daí. Sabe Então, ouvir, sabe característica boa. trabalhar bem sob pressão, isso é bem importante, porque quando tem algum bug em produção ali no ambiente de Salesforce, ele vai dizer, contate o seu administrador. Então ele vai escutar, Clássica. contate seu administrador. Qualquer errinho, ele é o ponto focal, então ele tem que ter resiliência, tem que saber, né, se organizar mediante as urgências, ter um senso crítico, isso é fundamental também, ter um senso crítico de saber o que é. Pô, é um usuário que todo dia ele me pergunta como que eu exporto um relatório disso, aquilo, sabe? De um cara que disse, minha loja não tá vendendo, entende? Então ter esse senso crítico, uma capacidade analítica eu acho que é bem importante também, de conseguir, até nesse contexto sob pressão, de fazer boas análises, conseguir com calma identificar o que está acontecendo para direcionar a solução. Que mais? Acho que a Tânia já comentou sobre estar em constante aprendizado ali, se atualizando sobre as novidades do Salesforce. Constantemente se atualizando mediante as atualizações do próprio Salesforce, podcasts, né, como esse aqui Tipo, que a gente está desbloqueando falando. Salesforce. Tipo, desbloqueando Salesforce. O próprio Trailhead também tem muitas trilhas ali com as novidades, né, de atualizações e tudo mais. A comunidade, né? A comunidade do Salesforce é muito bacana. Ela se ajuda muito. Tá em grupo, conversar com o teu colega de mesma profissão ali, um admin tá do lado ali, né? Show. Não literalmente, mas tá ali próximo, tá fazendo. Então, vai lá, questiona, pergunta. Existem muitas comunidades que estão sempre dispostas a ajudar, então isso é bem relevante, de fato, sim, tá? Dentro da roda girando aí, Show. da comunidade. Eu até ia perguntar, tu falou a questão do Trailhead ali, mas, por exemplo, um admin que tá começando agora, tá startando essa profissão ali de ser um admin ali do Salesforce. Existe um Trailhead pra pelo menos ele não chegar tão sem orientação ali? Tem, dá para começar do zero, do absoluto zero no Trailhead. Inclusive, dentro do Trailhead tem uma trilha explicando o Trailhead. Show. Então, pra quem não conhece o Trailhead, já procura ali Quick Start, eu acho, de Trailhead, alguma coisa assim. E aí, pra entender a ferramenta, e aí tem trilhas padrão ali que são muito conhecidas de administrador, que é o admin iniciante, admin intermediário e avançado, que daí ele dá todo um guia ali de fundamentos CRM, o que é um lead, o que é uma oportunidade, o que são cotações, para tu entender toda a sopa de letrinhas ali, os conceitos de Salesforce e CRM, para tu ir construindo essas habilidades de admin Salesforce aí,
é um caminho bem bacana. já. Inclusive, o Trailhead pode ser uma ferramenta do admin para engajar os usuários da organização, porque lá no Trailhead tem trilhas que não são estritamente técnicas, por exemplo. Tem trilha de vendas, tem trilha de marketing, tem trilhas que direcionam como que tu vai gerar o teu próprio relatório, né? Então, algo que eventualmente o usuário ia buscar com o admin pode lançar drops lá, né? Com algumas trilhas de Trailhead que o próprio usuário pode também ir adquirindo conhecimento da ferramenta com o Trailhead, que é também uma ferramenta pro admin, no meu ponto de vista. Boa. Show de bola, show de bola. Tem mais algum ponto que vocês acham que seja relevante a gente levantar ou a conversa foi boa? Não, eu acho que só, assim, o que eu queria dizer só é que se tem algum admin aí ou alguma empresa que tá passando por dificuldades em fazer essa boa governança e tudo mais e tem algum outro ponto, entrar em contato com a SR que a gente Show vai de dar bola. todo o suporte. Show de bola. E como que faz para entrar em contato, Ariel? É srconsulting.io, nas redes sociais, nosso site também, @ArielDornelles ali no LinkedIn também, se quiser falar comigo, tem @aí, Catani. @David Catani no LinkedIn, isso aí. Show de bola. Catani, brigadão pelo teu tempo aí, obrigado por contribuir com a gente aqui no podcast. Se tu tá assistindo esse podcast aqui até agora, já lembra de dar um like aqui embaixo, se inscrever no canal, também favoritar no streaming que talvez tu escute aí, Spotify, Deezer, por onde for. E qualquer coisa, só entrar, tem o QR Code também aqui rolando na tela, qualquer coisa, só ler o QR Code ali pra entrar em contato com a SR e desbloquear todo o potencial do Salesforce na tua empresa aí. Fechou? Um abração e até o próximo episódio.